O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou-lhe o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou os seus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a Sagrada Liturgia nos propõe um evangelho, uma primeira leitura que explicitam, tornam clara e patente, de uma forma comovedora, a bondade do Padre Eterno. A finalidade da encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo, quizá a finalidade principal, foi justamente a de revelar a existência de uma vida íntima em Deus, toda feita de amor mútuo, de relação estreitíssima entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nisto consistiria a nossa salvação, que nós conhecêssemos o Pai, que conhecêssemos o Filho e o Espírito Santo
e pudéssemos, junto com eles, gozar da bem-aventurança eterna pelos séculos sem fim. E é que hoje, nosso Senhor Jesus Cristo nos revela de uma forma extraordinária quem é o Pai. O Pai que ama seus filhos com um amor tão entranhado. Nós devemos compreender que todos os amores de todos os pais, de todas as mães, ao longo da história, dos melhores dentre os pais, das melhores entre as mães, pensemos em Nossa Senhora, pensemos em São José, que foi um pai excelso, extraordinário do menino Jesus. Todos esses amores paternos e maternos não são senão um pequeno eco do amor infinito que o Padre Eterno tem por todos e cada um de nós. E é o que se vê hoje nesta parábola do filho pródigo, que São Lucas relata no capítulo 15 de seu Evangelho. Nosso Senhor Jesus Cristo quer explicar aos publicanos, aos fariseus que se escandalizavam pelo fato de ele ter trato com os publicanos e os pecadores, ele quer explicar o quanto estão com uma ideia completamente errônea, torta de Deus. Eles estão achando que Deus é um, quando na realidade Deus é totalmente outro. E por isso eles propõem esta parábola que tem um pai e dois filhos. O filho mais velho que fica em casa, o filho mais novo que é rebelde e decide gastar toda a parte que lhe cabe com uma vida dissoluta. E é o que acontece cada vez que o homem se deixa arrastar pelos próprios critérios, pelos próprios caprichos, pelas paixões, sobretudo as paixões do que São Tomás chama do apetite concupiscível, as paixões que nos atraem porque os objetos delas são desejáveis. Então, a paixão da impureza, a paixão da gula, a paixão do desejo de aparecer, de ser bem visto. E este rapaz, o filho mais novo, estava cheio de ilusões. Cheio de ilusões, e com o dinheiro do pai, pensou que ia fazer sucesso no mundo. E fez até que durou o dinheiro do pai. Ele teve amigos, seguramente, pessoas que bajularam, que se aproximaram dele para aproveitar-se de suas posses, teve prazeres ao alcance da mão, se perdeu, cometeu todo gênero de pecados graves. O pecado mais grave quizá tenha sido consciente e voluntariamente abandonar o pai. Isso que nós fazemos cada vez que cometemos um pecado mortal. Nós expulsamos Deus do nosso coração para entregar nosso coração ao mal, ao pecado e no fundo ao demônio. É uma opção terrível, espantosa, mas que o homem infelizmente toma com bastante frequência. E é por isso que o mundo está como está. O filho do pródigo então encarna a figura do filho rebelde, sem bom senso, sem critério, sem sabedoria, que se cansa do pai e quer, com os dons que o pai lhe dá, ir buscar a felicidade em outro lugar, que não é com o próprio pai. Quando ele cai na ruína, quando o dinheiro acaba, quando a fome graça na região, e ele se vê constrangido a exercer o ofício mais humilhante, que é justamente cuidar de porcos, aí ele cai em si. É uma graça enorme que Deus tenha mandado para este jovem a carestia, a fome e a humilhação. São 3 graças que precedem o perdão e que são de uma grande já misericórdia por parte de Deus. Tem pessoas que não recebem estas graças, que ficam ilusas com seu dinheiro, com seus próprios dons que Deus dá, dons de inteligência, dons de aparência, dons de jeito, de habilidade, dons artísticos, dons de simpatia,
dons de esforço, de aplicação, são todos dons que Deus dá e que a pessoa fica usando por conta própria, como se fossem dele, como se ele tivesse comprado isso em algum lugar. E apropriando-se desses dons, vai tocando a vida até que chega a hora da morte e, completamente esquecido do Pai, de Deus, cai no juízo, nas piores condições e depois ganha a condenação eterna. O filho pródigo foi tratado com misericórdia. E a misericórdia já consiste, no primeiro ponto, na humilhação que Deus inflige ao pecador pelo seu pecado. Na consciência que lhe dá de ter fracassado. Na noção que ele tem de que tudo aquilo que ele perseguiu não era senão fumaça. Não era senão vaidade. Não era senão vácuo. E como ele não valia nada, que valia era o dinheiro do pai. Mas quando o dinheiro do pai acabou, ele se deu conta de quem ele era nada. Então, reduzido à humilhação mais completa, ele, segundo a misericórdia de Deus, que é uma outra graça, que se acrescenta às anteriores, ele cai em si. E se dá conta do estado no qual ele caiu e diz, bom, entre isto e ser escravo do meu pai, os escravos de meu pai, pelo menos têm pão em abundância. Então, eu vou reconhecer que pequei contra o céu e contra o Pai. Vou pedir perdão e vou viver como um escravo. Há algo de humildade nisso e algo ainda de interesse. Quer comer, quer o pão. É um arrependimento, portanto, não o mais perfeito. Mas Deus é tão bom mesmo, que quando vê o filho chegar ao longe, o pai que estava sempre olhando para os caminhos para ver se a figura, a silhueta do filho aparecia lá no fundo, fica comovido. É interessante a sequência que São Lucas traz. Então, o pai o avistou, está voltando o filho. Sentiu compaixão, correu ao seu encontro, abraçou, cobriu de beijos e só depois que o filho conseguiu falar. Ou seja, antes de ele ter pedido perdão, o coração do pai quer tanto perdoar que já foi à procura desse filho, o abraçou, cobriu de beijos e então ele disse, o filho, pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Qual é a reação do pai? Diz para os servos, trazei a melhor túnica para meu filho. Porque o vestido não é só um adorno que nós colocamos, tem um sentido muito importante, profundamente teológico nas Sagradas Escrituras. Sem um vestido digno, ninguém consegue entrar no reino dos céus. Por isso São Paulo nos diz, revestivos do Senhor Jesus. Nós temos que estar bem apresentados, bem asseados, limpos e bem vestidos, com uma túnica digna. Então, quando o pai diz que revistam seu filho com a melhor túnica, significa que está restituindo ele, seu filho, para a dignidade não só que tinha antes, mas para uma dignidade ainda maior. Portanto, o perdão não deixa as coisas como estavam antes do pecado, mas melhor de como estavam depois do pecado. E depois manda fazer o banquete. Novilho gordo tem que ser sacrificado para festejar. Banquete que significa nas Sagradas Escrituras a vida eterna, o céu. O céu é comparado em diversas ocasiões ao banquete. Nós temos, portanto, hoje a graça de ver diante dos nossos olhos quais são os sentimentos divinos do Pai em relação a todos e cada um de nós. Quem de nós não foi em sua vida várias vezes filho pródigo?
Quem de nós não chegou a comer as bolotas dos porcos na mais terrível humilhação? E se nós estamos assistindo esta missa, se nós estamos assistindo esta homilia, quem de nós não voltou arrependido para pedir perdão ao Pai? Então nós temos hoje que olhar para a parábola, mas sobretudo que olhar para a nossa vida. E nossa vida só se explica em função do perdão. Deus nos ama tanto que quando pecamos, não olha tanto para a nossa culpa, para o nosso pecado. Ele olha para toda a misericórdia que Ele vai poder despejar sobre nós, se nós nos arrependermos. De tal maneira que a nossa vida, a vida de um bom católico, tem que ser a consciência de que é uma sequência de misericórdia. São Luís Maria Grignon de Montfort, grandíssimo santo mariano, que todos conhecem porque até inspira muito profundamente a devoção dos arautos do Evangelho e de muitas outras congregações a Nossa Senhora. São Luís Maria Grignon de Montfort, quando morreu, disse: finalmente não pecarei mais. Ele que era um santo colossal, quando as pessoas leem a vida dele, simplesmente ficam fora de si de admiração. Um santo completamente extraordinário, com um amor a Nossa Senhora. Nossa Senhora apareceu inúmeras vezes, foi vista por terceiros, conversando com ele como uma mãe conversa com um filho. Ele amava humilhação, amava, enfim, era um santo de todo tamanho. E ele dizia: eu finalmente não pecarei mais. E dizia certo, porque nós somos tão imperfeitos, tão miseráveis, as raízes do pecado dentro de nós nos atrapalham tanto, que quem de nós consegue, por mais esforço que faça, chegar no fim do dia dizendo: hoje eu não pequei? Então, cada dia, para nós, é ocasião para criarmos consciência de que nós existimos, vivimos, nos movemos nesse perdão do Pai que se renova continuamente. Então, cada um de nós deve pensar que ao fim da tarde, quando faz o exame de consciência, volta para a casa do Pai pensando: meu Pai, eu pequei contra o céu e contra vós. E que cada vez o Pai não se cansa jamais, Ele vem ao nosso encontro, correndo, nos cobre de beijos, nos enche de bondade. Se a pessoa tiver essa confiança, se a pessoa tiver essa certeza do amor do Pai por ela, essa pessoa verá todos os seus pecados perdoados e, mais ainda, conhecerá o amor do Pai por ela ainda nesta terra. Não só pela fé, que nos faz ter a certeza de que isto é assim, mas pela experiência sensível. Se a pessoa em determinado momento se sentirá querida e abraçada pelo Pai, e aí compreenderá como é importante que ela mesma queira bem e procure perdoar e acolher os outros irmãos na fé, quando eles erram, quando eles se equivocam. Vamos pedir a Nossa Senhora, Mãe da Divina Graça, que preside esta capela, Nossa Senhora Imaculado Coração de Maria. Vamos pedir que ela, que como nenhuma outra criatura experimentou a bondade do Pai, que para com ela agiu numa superabundância de misericórdia, porque não teve de perdoar nada a ela, justamente porque Ele poupou a ela todo e qualquer pecado. Portanto, então, ela, mais do que ninguém, conhece a misericórdia e a bondade do Pai. Mais do que ninguém, ela é misericordiosa e bondosa, como o Pai o é. Vamos pedir a ela que ela nos conduza sempre nas vias da perfeição, nas vias da luta contra nós mesmos. Mas esta via é cruel, porque a pessoa, à medida que vai avançando, vai se vendo mais miserável. Nunca dá-se o contrário. Nenhum santo terminou dizendo: olha, até que melhorei e depois de 20 anos de virtude consegui ser bom. É o contrário. Os santos, à medida que vão progredindo, é que vem mais a miséria deles, é que vem mais quanto ferem a Deus pelo seu pecado. Então, esta via da virtude nos leva à consciência cada vez mais clara, mais patente da nossa miséria. Pois bem, que a par e passo, no mesmo passo dessa consciência, cresça nossa confiança no amor do Pai, de tal maneira que mais abaixo cheguemos,
mais entre os braços do Pai nos sintamos acolhidos, cobertos de beijos. Então nós ali encontraremos a verdadeira humildade e a verdadeira santidade, que não é outra coisa do que fixar os olhos na misericórdia do Pai e confiar no seu perdão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.